You don't choose where you're born, but it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. O podcast para todo profissional brasileiro que deseja deixar o Brasil dentro de sua profissão. Seja bem-vindo à segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio número 36 do Brazilian Expat Podcast. Meu nome é Vinícius Zamperlini e eu sou um profissional expatriado internacionalmente. Muita gente no Brasil me pergunta, toda vez que eu retorno ao Brasil, que foi o que aconteceu agora, nesses últimos dias. Eu passei 10 dias no Brasil, celebrando meu 37º aniversário ao lado da minha família, depois de 11 anos que eu me expatriei. E a pergunta é essa: Vini, o que te faria voltar ao Brasil? E baseado nessa pergunta, eu falei, você quer saber o quê? Ao invés de chamar mais um convidado, que é sempre o que a gente faz aqui nesse podcast, trazendo convidados que conquistaram a expatriação, eu tenho certeza que existem outras pessoas também assistindo esse podcast que estão chegando à conclusão de que o Brasil não é mais para elas, de que elas, falta razão para permanecer no Brasil, e por mais que elas estejam inspiradas por todas as histórias de sucesso de tantos profissionais brasileiros que eu trago aqui, eles precisam ouvir de quem começou tudo isso, de quem se expatriou há mais de 11 anos atrás e que hoje tem uma decisão muito bem feita e muito bem construída de que uma vida fora do Brasil é exatamente o que essa pessoa desejava. E depois que essa pessoa saiu do Brasil, 11 anos depois, ela continua confirmando que uma vida como expatriado é exatamente o que ela desejava. Mas e aí, será que existem alguns regrets no meio desse caminho? Será que existe alguma coisinha aí que eu consigo ver no Brasil que, se endereçado, eu voltaria? O que me faria voltar ao Brasil? E durante esses próximos 15, 20 minutos, eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar aqui, que eu vou comentar com vocês, a gente vai fazer uma reflexão juntos do que me faria voltar ao Brasil um dia. Vamos lá. Pessoal, eu acredito que o Brasil é uma nação fantástica. Culturalmente, eu sou totalmente brasileiro. Tanto comida, música, todo mundo que me olha também, né? Fala, pô, o Vini não é uma pessoa padrão, né? Aqui na Europa, porque, obviamente, né? Eu tenho parte do meu sangue aí italiano, mas grande parte do meu sangue é indígena, grande parte do meu sangue é negro. Então a gente tem uma mistura muito bonita na minha família. Eu sou brasileiro, cara. Eu sou brasileiro, eu tenho muita honra de falar que eu sou brasileiro. Só que quando eu olho para a estrutura do nosso país e eu vejo como funciona, né, como as pessoas vivem no nosso país, eu cheguei à conclusão já bem cedo, quando eu tinha 17 anos, que o Brasil não era para mim. E não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver a questão do, pô, será que eu gosto do Brasil ou que eu não gosto do Brasil? De novo, culturalmente, eu sou extremamente brasileiro, gosto de tudo que o nosso país nos oferece. Só que eu não acredito que o Brasil é um país para se viver. O Brasil é um ótimo país para se visitar. E existe uma diferença muito grande entre o que é um país para viver e o que é um país para se visitar. Então, antes de eu falar o que me levaria a voltar ao Brasil, eu quero te explicar um pouquinho sobre como foi a decisão de eu sair do Brasil. O porquê que eu queria sair do Brasil e o porquê hoje, depois de 11 anos, eu continuo extremamente confortável com essa decisão, antes de eu te falar o que me faria voltar ao Brasil, tá bom? Então, vamos começar. Eu, já lá atrás, quando eu tinha 17 anos, eu tive a oportunidade de conhecer outro país, que era o Canadá. E eu lembro quando eu cheguei no Canadá, eu fui visitar um amigo meu que estava morando lá, eu não fui de intercâmbio. E eu fui para o Canadá para visitar esse amigo e eu vi que as crianças lá iam para a escola de bicicleta sozinhas. E para mim eu tenho um valor muito grande assim na minha vida, que é a segurança. Eu acredito que a gente tem a nossa liberdade de ir e vir, não tem o que pagar isso, sabe? Não tem um valor associado a isso. Para mim isso é muito mais importante do que quando eu tenho na conta do banco. E quando eu vi que um país, eu só tinha conhecido um país naquela época, ia me permitir ir e vir, ter a liberdade de criar meus filhos, caso eu fosse ter filhos, de eu poder colocar o meu filho numa bicicleta e meu filho poder ir para a escola e se sentir em segurança, e tudo isso sem precisar de
cara, policial, sem precisar de cercas elétricas, sem precisar de carros blindados. Isso mudou minha cabeça de uma forma que quando a gente está começando a nossa vida no Brasil, né, quando eu estava com 17 anos, ainda um adolescente, é aí que a gente começa a ver qual é o jogo que a gente vai jogar. Então, eu falei: "Olha, eu posso jogar o jogo que for aqui no Brasil. Eu posso chegar em um nível absurdo de grana, eu posso, né, fundar uma empresa, eu não sei. Eu podia ganhar dinheiro, eu podia construir uma carreira linda no Brasil e ganhar muito dinheiro, só que esse medo ia continuar. Então, eu percebi que o jogo de vida que eu queria jogar, certo? As regras que faziam sentido para mim, não eram regras que o Brasil estava operando. As regras que o Brasil operava naquela época e continua operando hoje, é o quê? Caso você queira ter segurança, você paga por ela. E quando eu cheguei nessa conclusão de que eu teria que pagar por tudo e tudo seria um mundo artificial no Brasil, certo? Existe um mundo dentro de condomínios, um mundo dentro de escolas particulares, um mundo dentro de carros blindados e um mundo para fora. Eu percebi que a minha liberdade, ela seria completamente limitada. E quando eu cheguei nessa conclusão, foi que eu basicamente coloquei uma missão na minha cabeça que foi: eu preciso aprender as habilidades para conseguir morar fora do Brasil. Porque mesmo se eu não tiver um emprego tão bom fora do Brasil, mesmo se eu não for um milionário, mas se eu trabalhar dentro da minha profissão e ter um emprego digno, eu vou viver uma vida com liberdade e não tem um preço associado à minha liberdade. Então, para mim, esse valor foi tão bonito, sabe? Uma realização tão bonita que eu tive quando eu era um adolescente, que eu passei a não competir com outras pessoas, sabe? Meus amigos que estavam ali se tornando milionários e montando empresas no Brasil, e eu lá fazendo inglês, né? Outros amigos também crescendo pra caramba, ganhando dinheiro, e eu ali trabalhando para multinacionais em cargo base, porque eu eu sabia que eu estava evoluindo para o meu jogo, para o meu sonho. A minha moeda, a moeda de riqueza para o Vinícius daquela época era o quê? Se eu estava construindo capital que ia me permitir a expatriação, que ia me permitir viver fora do Brasil e viver fora do Brasil em liberdade. Esse é o meu primeiro ponto. O valor liberdade associado à segurança é um valor que vários países podem oferecer para a gente. E eu percebi lá atrás que esse valor era muito importante para mim. Eu me dediquei única e exclusivamente a adquirir as habilidades corretas para conseguir viver uma vida em liberdade em outro país. Algo que o Brasil não conseguiria me entregar. Número 2. Além da nossa liberdade, eu acredito que o que nos rodeia, o ambiente que a gente faz parte, ele molda a gente. Eu tenho certeza que você já ouviu isso de outros produtores de conteúdo, isso aí não é algo que é só meu. Só que a gente tem que ser muito intencional com os ambientes que a gente frequenta. E tem ambiente mais importante que a gente frequenta do que o país que a gente deseja morar? O Brasil é um país altamente, multicultural, mas devido ao histórico de imigração que aconteceu lá atrás. Hoje no Brasil é muito difícil você encontrar alguém que, pô, é realmente um estrangeiro, que fala uma outra língua, que fala um outro idioma, que traz uma outra cultura. E eu cresci, né, em São Bernardo do Campo, e eu lembro, assim, os pouquíssimos estrangeiros que apareciam, assim, nos shoppings ou coisa parecida, é raro. Você conhecer um estrangeiro, você falar em outra língua, era uma coisa totalmente rara em São Bernardo. Em São Paulo, né, a maior cidade do Brasil, também é uma parada rara, não é fácil você encontrar um estrangeiro e ter um círculo multicultural. E isso, para mim, lá atrás, também era algo não negociável. Eu queria muito, né, eu não queria ter amigos somente do Brasil, eu não queria conhecer pessoas somente do Brasil, eu queria estar rodeado em um ambiente multicultural, eu queria falar outros idiomas, e eu queria também estar em um ambiente em que eu pudesse ter acesso livre a viajar. Eu queria poder, por exemplo, pegar um avião e ir para Grécia, cara, em 2 horas. Eu queria poder pegar um outro avião em 1 hora e meia, estar no topo dos Alpes.
E tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tudo isso é possível quando você mora na Europa. Só que, quando a gente coloca uma meta de vida tão absurda quanto é morar na Europa, trabalhar na nossa profissão na Europa, não foi que eu estruturei uma transformação de vida no Brasil, pensando no: "Pô, eu vou chegar lá, eu vou passar 10 anos, eu vou passar 11 anos, e vai chegar um momento que eu vou esperar o Brasil melhorar. Vai chegar um momento que o Brasil vai melhorar e aí eu vou voltar para o país, da onde eu vim". Não foi assim que eu pensei. E eu acredito que não é assim que a maioria dos expatriados pensa. Porque no momento que você estrutura a sua rota de sair do seu país de origem, não é porque alguém está te forçando. Existe uma diferença gritante entre um imigrante ou um refugiado e um expatriado, né? São 3 vertentes totalmente diferentes. Mas existe uma diferença absurda, certo? Se a gente pegar na base de toda essa questão de imigração, um refugiado está fugindo de uma situação precária, de uma situação de guerra, de uma situação precária. Ele não escolheu sair do seu país. E é por isso que muitos refugiados que saem nessa situação precária, eles saem do nosso país, bom, eles saem do país de origem deles para irem para outro lugar. E muitas vezes eles esperam o país que eles estavam se melhorar, evoluir, para depois retornar para esse país. Essa é a estrutura de mentalidade de um refugiado. Não é a estrutura da mentalidade de um expatriado. Existem também os imigrantes, que eles não estão nessa situação de guerra, certo? Mas eles estão realmente passando por alguma dificuldade no país e eles querem sair de qualquer maneira. É por isso que existem essas filas gigantescas imigratórias, que você vai lá e você preenche um monte de formulário, né? O Canadá tem isso, a Nova Zelândia tem isso. Muitos países possuem essas filas imigratórias que, se você for um profissional qualificado, eles estão abertos para te dar uma residência. Só que não te garante emprego na sua área. Eu conheço muitos brasileiros que saem do Brasil para ir para o Canadá para dirigir Uber. Tem alguma coisa contra isso? Não. Eu tenho alguma coisa contra você sair do seu país quando você tem uma profissão para não exercer a sua profissão fora, para você trocar o conforto da sua profissão no Brasil para fazer qualquer coisa para estar em outro país. E isso se qualifica muito na imigração padronizada que vem acontecendo no Brasil. Mas o expatriado, ele não deixa o Brasil no desespero. O expatriado, ele deixa o Brasil porque ele vê uma possibilidade de progressão da vida dele ou da vida dela. Eu vi uma oportunidade de eu continuar trabalhando na minha área, de eu me internacionalizar, de eu aprender coisas novas, de eu enriquecer o meu currículo. E além de tudo, além desse enriquecimento de currículo e de você trabalhar fora do Brasil, eu vi um alinhamento de valores, que foi o quê? Eu, já falando abertamente, quando eu deixei o Brasil para morar em Londres, dentro da minha profissão e dentro da empresa que eu trabalhava, eu fui para Londres ganhar menos do que eu ganhava no Brasil. Só que eu associei todas as outras coisas nessa mudança. Eu associei quanto custa eu não ter que pagar por segurança, de eu me sentir em liberdade. Quanto custa eu poder estar lá no meio da galera totalmente internacional. Quanto custa caso eu tenha um filho e possa colocar esse meu filho numa escola pública? Quanto que eu teria que pagar no Brasil? Quanto custa eu não precisar ter um carro blindado ou ter um meio de transporte? Eu posso usar o metrô, posso usar minha bicicleta tranquilamente fora do Brasil. Então, quando eu coloco tudo isso dentro da balança, quanto custa você poder pegar um voo a preço assim de 50 euros, 30 euros, para ir para a Grécia, para ir para os Alpes? Quanto custa isso? Então, quando você faz esse planejamento, quando você deixa o Brasil como expatriado, não existe esse questionamento. Ó, o que que faria você voltar ao Brasil? O que que faria eu voltar ao Brasil? Absolutamente nada. Porque não é um salário de R$ 1 milhão que vai me dar minha liberdade, cara. Eu não quero pagar por tudo mais. Não é um número que vai me fazer voltar ao Brasil. Porque eu discordo com a estrutura social que o nosso país tem.
Eu discordo em ter que pagar por tudo, por educação, mesmo depois de ter pago por impostos. E eu também não quero viver em um país em que somente existe, né, pô, só tem brasileiro. Eu gosto de estar em um ambiente multicultural. E não tem nada de certo e de errado em relação aos meus gostos. Mas o que tem certo e de errado é em eu honrar os meus valores em relação ao que é importante para mim, ao invés de estar jogando um jogo que é importante para outras pessoas. E é por isso que eu recebo essa pergunta toda vez que eu vou para o Brasil. Porque tem muita gente falando: "Pô, será que não se arrependeu não, hein? Será que não tem alguma coisa lá fora que é pior do que aqui no Brasil e você vai voltar um dia que você vai, né, chegar na realização que você tomou uma decisão errada?" E nesses 11 anos que eu tô aqui fora, nesses 11 anos que, graças a Deus, eu conquistei o meu primeiro apartamento, que eu já passei por mais de 3 empresas, todas multinacionais, todos em cargo de gestão. Em todos esses anos que eu construí um círculo de amigos fantástico, que eu encontrei a minha parceira de vida, a minha noiva Isabelle, que é holandesa, eh, foi isso, o meu plano de vida foi esse. Eu não cheguei aqui por um acidente. Não foi um acidente que fez o Vinícius tomar uma decisão de aprender inglês, de entrar em uma profissão internacional, de saber que era exatamente isso que ele queria. Não foi um acidente. Só que a pergunta e a reflexão que eu quero fazer com você aqui é uma pergunta muito, muito simples. Qual é o jogo que você está jogando? O que é importante para você? Você tem isso certo na sua cabeça? Porque se tem uma coisa que eu fiz corretamente, eu nem sabia na época, quando eu tinha 17 anos, eu decidi jogar o jogo de acordo com as minhas regras. Eu não ia me sentir uma pessoa de sucesso por ter uma casa em condomínio fechado e um carro blindado e pagar milhares de reais de escola para os meus filhos. Isso para mim não era definição de sucesso. Eu sabia para onde eu queria ir. Eu sabia que a definição de sucesso para mim era morar e trabalhar na minha profissão no país dos meus sonhos, em um país sério, um país que eu sei que quando eu coloco 1 euro de impostos, ele vai me retornar em serviços. Um país que eu sei que eu posso sair na rua de relógio, de qualquer coisa, e eu não vou ter problema em ser assaltado. Um país em que, se der algum problema, de qualquer maneira, se eu quiser chamar a polícia aqui, em 5 minutos eles vão estar na porta da minha casa. Eu busquei um país que fosse meu parceiro. Da mesma maneira que a gente tem a decisão, né, de encontrar um parceiro de vida, de encontrar uma parceira de vida. Quando a gente toma essa decisão, a gente não toma essa decisão baseada se a pessoa canta bem, se a pessoa cozinha bem, se a pessoa, dá risada com a gente, e isso tudo é muito bom. Mas não é por isso que a gente toma uma decisão por uma parceira, um parceiro de vida. A gente toma essa decisão baseado o quão confiável essa pessoa é, quão honesta essa pessoa é, quão trabalhadora. Claro que é muito bom, né, você dar risada, você tem que gostar da maneira que a pessoa fala, tem que ser sua amiga, mas você vê princípios e valores nessa pessoa. E da mesma maneira que o Brasil, para mim, é um país fantástico para se visitar, a comida é maravilhosa, a música é maravilhosa, a cultura é linda. Mas o Brasil, em relação à infraestrutura, não é um país sério. Não é um país que você sabe quando você coloca R$ 1, não volta nada. E de você chegar nessa conclusão de que, independentemente do que você faça, independentemente o quanto dinheiro você ganha no nosso país, que você não vai ver retorno, e eu não quero entrar em âmbito político aqui, eu tô falando sobre a realidade, tá? A realidade é essa, a gente não consegue confiar na máquina pública do Brasil. Não é um país confiável. Foi que eu cheguei à conclusão de que eu precisava buscar um outro país. E há muitos anos atrás isso não era possível, mas hoje é. Na minha época, 11 anos atrás, era também. E é por isso que essa revolução aconteceu, de que cada pessoa, independentemente da língua que você fala ou da nacionalidade que você tem, você também pode escolher o país que tá alinhado com seus valores. E que você vai jogar o seu jogo.
que você não vai precisar ficar jogando o jogo que outras pessoas estão jogando, de ter carro blindado, de ter que ter que pagar a escola para seu filho. Não. O seu salário é para você. Então, quando alguém me pergunta, Vini, o que que é, cara? O que que precisa acontecer com o Brasil para você voltar? O que que é? É uma grana? É o político? Nada, nada. Porque eu não decidi sair do Brasil para onde eu voltar. Eu decidi sair do Brasil para transformar a minha vida e ser um expatriado. E viver em um país que esteja alinhado com os meus valores. E hoje, por mais que muita gente não consiga falar isso, eu falo com a boca cheia, cara, de que eu escolhi o país correto. De que eu escolhi um país que me respeita como expatriado, eu escolhi um país que me dá toda a infraestrutura possível. A gente paga imposto bem alto aqui, mas tudo que a gente paga retorna em forma de serviço. Retorna. Cada centavo que a gente coloca. Então, para mim, não existe uma outra razão e uma outra maneira mais prática de eu falar aqui para vocês que eu não vejo o Vinícius retornando ao Brasil. Não é uma cifra, não é uma mudança de governo, porque eu cheguei aonde eu queria chegar. A transformação que aconteceu comigo, como profissional, como pessoa, foi para chegar até aqui. E eu me orgulho do país em que eu vivo hoje. Eu tenho muito respeito pelo país que eu vivo hoje, da mesma maneira que eu tenho muito respeito pelo Brasil. E hoje eu não tenho mais um relacionamento abusivo com o nosso país. Eu estava infeliz no Brasil. Eu estava infeliz nessa falta de segurança, da corrupção. Eu estava infeliz com o Brasil. Eu vivi infeliz no nosso país. E hoje eu estou feliz com o Brasil, porque eu desenvolvi um relacionamento à distância com o nosso país. E essa é uma realização extremamente importante. Não é que você não gosta do Brasil. Pode ser que você ame o Brasil, mas você ama o Brasil à distância. Você tem uma relação à distância. De voltar para o nosso país a turismo, uma vez por ano para passar 10 dias. Vai comer bobó de camarão, feijoada, vai assistir um show brasileiro, mas deu 10 dias, você volta para o país que está alinhado aos seus valores e não tem nenhum problema em relação a isso. Então, para a gente finalizar, esse podcast, eu falei para vocês que vai ser um podcast direto ao ponto, eu quero que você faça essa reflexão com você mesmo. Eu quero que você reflita se você está jogando o jogo correto. Porque se você está infeliz no nosso país, se você não está alinhado com os valores do nosso país, que são esses valores que muitas pessoas estão alinhadas. Muita gente está felizaça de morar em condomínio, de colocar como meta de vida ter um carro blindado. Tem muita gente que gosta disso, tem muita gente que gosta do calor brasileiro, e é isso, cara. Eu consigo aguentar todo o restante porque o Brasil é quente. Mas se pergunta, você, são esses valores que você quer? Porque hoje você está jogando esse jogo. O jogo de se tornar rico no Brasil para ter que cobrir tudo. Ou você quer jogar um outro jogo que você vai ter sucesso quando você chegar aqui e você não precisar pagar por tudo isso, de você viver em um país cosmopolita, de você ter um capítulo da sua vida que vai se chamar a sua expatriação, você trabalhar na sua área, trabalhar com profissionais internacionais, estar rodeado de pessoas internacionais. E se esse é seu jogo, cara, então para de perder tempo. Porque não importa o quanto você trabalhar no Brasil, não importa, você vai ter que sempre que seguir esse mesmo jogo, de pagar por tudo. E se não é esse, cara, toma essa decisão. Toma essa decisão e começa hoje. Começa a desenvolver capital internacional. Não fala inglês, começa a falar inglês. Se comprometa a estudar e falar inglês. Pô, não tem uma profissão internacional? Então se comprometa a encontrar a sua profissão internacional. Tenho diversos casos aqui nesse podcast de pessoas que fizeram uma transição parcial ou total de carreira e hoje estão trabalhando aqui fora. Mas tudo começa com essa decisão absurda e inabalável de você falar, cara, é fora do Brasil que a minha vida faz sentido. Eu tomei essa decisão lá atrás. E eu fiz
eu tive esse discernimento. E hoje, 11 anos depois, como expatriado, tendo a possibilidade de voltar ao Brasil todos os anos, hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com o nosso país. E mais importantemente, hoje eu tô contente com o jogo que eu jogo aqui fora. E o jogo que eu jogo é o jogo da liberdade. É o jogo de acordar todos os dias e sair aqui na rua e não ter preocupação com nada. É o jogo de estar rodeado de profissionais internacionais fantásticos. É o jogo de eu não precisar ser milionário para poder fazer uma viagem para a Grécia e uma viagem para os Alpes todo ano. De ter valorização. Seu dinheiro tem valor aqui. E ninguém vai te cobrar horrores só para você fazer uma viagem de 2 horas. Como é o caso também no Brasil. Portanto, voltando no que eu falei no começo desse podcast. Da mesma maneira que é a sua obrigação fazer aí o research para escolher um parceiro de vida, para escolher uma parceira de vida, e essa escolha, ela não é no oba-oba. Essa escolha não tem nada a ver com o quanto que essa pessoa canta bem, o quanto que essa pessoa só te faz rir. Ela tem a ver com os valores dessa pessoa. Quais são os valores dessa pessoa? Essa pessoa é honesta, você consegue confiar nessa pessoa? Vai passar a sua vida inteira, pô. Vai estar aí do seu lado todos os dias. O seu país também. O seu país vai estar do seu lado todos os dias. Não adianta você tentar esconder. Não adianta você pensar que só porque você tem um poder financeiro hoje e você pode criar esse mundo de fantasia que você cria no Brasil, de pagar uma escola para o seu filho, porque isso aí não é realidade, cara. Pagar escola para o seu filho não é realidade, é um mundo de fantasia que você criou. De você estar num condomínio fechado, preso por seguranças, de você só ter que ficar em carro por medo. A sua única diversão é ir para um shopping center, porque o shopping center tem segurança. Quanto mais tempo você ficar se escondendo da realidade, mais duro vai ser lá na frente. Mas se você chegou nessa conclusão, que o seu jogo não é esse, então começa a trabalhar. A questão da conscientização ela é mais importante do que você começar a aplicar para uma vaga para você sair do Brasil. Mas se conscientiza, cara, de que o jogo que você está jogando é o jogo errado e que você precisa adquirir novas habilidades para entrar no jogo correto. E essas habilidades você consegue conquistar, muitas vezes em menos de um ano. Tenho vários casos aqui no podcast. Faço o browsing aqui no nosso podcast para encontrar uma história de alguns dos meus alunos que alcançaram essas habilidades em menos de um ano, mas é possível. E eu quero que você se comprometa, eu quero que você reflita sobre tudo isso, mas se comprometa a jogar o seu jogo. A parar de ficar olhando aí pro lado e pro outro e seguir o jogo de outras pessoas, mas joga o seu jogo, cara. Porque quando você tá jogando o seu jogo, ninguém vai parar pra te aplaudir. Quem vai te aplaudir é você. E você vai chegar depois de 11 anos que você tomou uma decisão lá atrás, quando eu olho pro Vinícius de 17 anos, que tomou uma decisão lá atrás, eu aplaudo esse cara. Eu aplaudo esse cara porque eu honrei o que era certo pra mim. Não o que era certo pra minha mãe, pro meu pai, pros meus amigos, o que era de valor pra eles. Eu honrei o que era de valor pra mim. Então agora que eu cheguei nos meus 37 anos e voltei do Brasil, e pra todos que estão me perguntando: "Vini, o que te faria voltar ao nosso país?" Agora você tem essa resposta. E a razão pela qual eu tô tão seguro nessa resposta é porque eu fui honesto comigo mesmo sobre o jogo que eu queria jogar. Tá bom? Queridos, muito bom falar com vocês, muito bom refletir com todos vocês. A minha intenção aqui sempre foi colocar um pouco de luz no caminho de todo mundo que tem essa missão, essa visão da expatriação, de morar fora do Brasil. Não tem nada a ver com a gente não gostar do nosso país. Eu tenho um amor imenso pelo nosso país, pela cultura, mas eu estou muito confortável hoje. O amor que eu tenho pelo Brasil é muito mais confortável porque eu decidi ter um relacionamento à distância com o nosso país. E existem pessoas que também
só vão chegar nessa conclusão quando elas começarem a ter esse relacionamento à distância. A vida de um expatriado é uma vida fantástica. Se amanhã acontecer alguma coisa comigo, vocês podem ter certeza que eu tô vivendo a vida que eu sempre sonhei. E não é uma cifra, não é uma mudança política, não é alguma coisa que possa acontecer que vá me fazer chegar à conclusão que o Brasil hoje seria para mim, ou no futuro seria para mim. Porque hoje eu vivo uma transformação, porque eu cheguei no sonho que eu sempre tive. E eu me tornei um profissional brasileiro expatriado. Se cuidem. No episódio número 37, estou trazendo mais convidados para todos vocês, tá bom? Estou sempre disponível no Instagram. Toda pergunta que vocês tiverem, Vinícius Zamperlini, vocês podem deixar para mim lá no Instagram. E se você tiver algum convidado, alguma área, alguma profissão que você queira que eu traga um brasileiro para cá, essa é a real intenção. Além de entrevistar os meus alunos, é trazer brasileiros que vão inspirar a jornada de vocês para que vocês joguem o seu jogo, cara. E sejam um profissional brasileiro internacional que vai dar muito orgulho para nossa nação e que também vai estar vivendo o seu próprio sonho, jogando o seu jogo.